Fala galerinha, tudo bom com vocês? Professor Fernando aqui na área, trazendo para vocês mais uma questão de química. Dessa vez a questão trata um pouquinho sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias, beleza? Então já vai se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo e também compartilhe com os amigos, beleza? Vem comigo. Mackenzie, São Paulo. As fases de agregação para as substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Temos aqui os materiais, mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno. Temos aqui o ponto de fusão de cada uma delas e o ponto de ebulição também. Ele pergunta qual é o estado físico desses materiais numa temperatura de 30 graus Celsius. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para a gente responder essa questão, a gente precisa saber o que é o ponto de fusão e o que é um ponto de ebulição, né? O ponto de fusão, gente, é a temperatura onde a substância sai do seu estado sólido e vai para o seu estado líquido, beleza? Já o ponto de ebulição é a temperatura onde a substância sai do seu estado líquido e vai para o seu estado gasoso, certinho? Para a gente entender melhor, eu vou trazer um exemplo aqui utilizando a água, certo? A água nós sabemos que ela apresenta um ponto de fusão igual a 0 graus Celsius e ela também tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, certo? Lembrando que esses valores são quando a água está a nível do mar, numa pressão de 1 atm, certo? Tranquilo? Vamos lá. Imaginemos que na questão lá tivesse a água e ele falasse assim: qual é o estado físico da água numa temperatura de menos 10 graus Celsius? Menos 10 graus Celsius. É a temperatura que ele forneceu para a gente na questão, certo? Então, nós sabemos que quando a água está numa temperatura menor do que zero, ou seja, abaixo de zero, em temperatura negativa, ela congela, ela vai virar gelo. E nós sabemos que o gelo é o estado sólido da água, né? Então, quando a questão fornecer para vocês uma temperatura e essa temperatura for menor do que o ponto de fusão da substância, nós teremos aqui, pessoal, o estado sólido, certo? Isso aqui serve para qualquer substância, certo, gente? Eu usei a água porque é uma substância que vocês conhecem aí, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certinho? Vamos imaginar novamente, né? Imagina aí que a temperatura saísse de menos 10 e fosse para 120 graus Celsius, certo? 120. 120 já é a temperatura que está acima do ponto de ebulição da água, né? 100, 120 um pouco maior. Então, quando a questão fornecer para vocês uma temperatura que seja maior do que o ponto de ebulição, o estado físico dessa substância, logicamente, que vai ser o que, gente? Vai ser gasoso, certo? Maior do que o ponto de ebulição, gasoso. Fernando, e se a gente pegasse a temperatura que viu na questão, 30? 30 graus Celsius, né? 30. Qual seria o estado físico da água? Gente, 30 é uma temperatura que vai estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Então, toda vez que na questão tiver uma temperatura, certo? Que esteja entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o estado físico tem que ser o quê? Líquido, né, pessoal? Estado físico líquido. Então, dessa maneira, você consegue rapidamente determinar qual é o estado físico das substâncias, certo? Então, vamos aplicar isso que eu acabei de explicar para vocês na questão. Vamos lá. Olha só, mercúrio, ponto de fusão, menos 38,87. Ponto de ebulição, 356,9. Então, 30 está justamente entre menos 38,87 e 356,9. Está entre. Então, se a temperatura que foi fornecida na questão está entre o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição, qual é o estado físico, gente? Estado físico líquido. Vou colocar aqui uma letrinha L, certo? Líquido. Então, o mercúrio a 30 graus Celsius, eu já sei que ele está no estado líquido, né? A amônia agora, né? Vamos para o segundo material, amônia. Ponto de fusão, menos 77,7 e o ponto de ebulição é menos
33,4. Então, 30, galera, é um valor que é maior do que o ponto de ebulição, né? É menos 33,4 e 30 é muito maior. Então, se eu tenho um valor que é acima do meu ponto de ebulição, eu tenho estado físico gasoso. Então, aqui, ó, já sei que a amônia, numa temperatura de 30 graus Celsius, se encontra no estado gasoso. Olha só. Terceira substância, benzeno, ponto de fusão 5,5, ponto de ebulição 80,1. 30 é um valor que está justamente entre esses dois valores, entre o meu ponto de fusão e entre o meu ponto de ebulição. Então, se está entre os dois valores, eu tenho aqui o estado líquido. O benzeno se encontra em estado líquido nessa temperatura de 30 graus Celsius, certo? E para fechar a questão, naftaleno, ponto de fusão 80, ponto de ebulição 217. Então, 30 é menor do que 80. Então, a temperatura que foi fornecida é menor do que o ponto de fusão. Então, qual é o estado físico que eu tenho que ter? É o sólido. Então, naftaleno, numa temperatura de 30 graus Celsius, se encontra no estado sólido. Gabarito para essa questão: líquido, gasoso, líquido e sólido. Chegamos aqui na letrinha C. Beleza, pessoal? Se você gostou da resolução da questão, se você gostou da explicação, não deixa de curtir o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. E até a próxima questão. Valeu!